Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro curtinho, mas que gera muitas e muitas reflexões. Eu tô falando sobre A Brevidade da Vida, do Sêneca. Pessoal, esse livro aqui eu já estava super ansiosa para ler ele. Como eu disse, ele é bem curtinho. Essa minha edição é da Companhia das Letras e ela contém dois livros, né? Então a gente tem sobre a brevidade da vida, que é a capa, e a gente também vai ter um outro livro junto, que é sobre a firmeza do sábio, que são diálogos, né? Os dois são do Sêneca. Então até a página 36, se não me engano, é sobre a brevidade da vida e depois a gente fala sobre a firmeza do sábio. Porém, hoje, nesse vídeo aqui, eu quero focar só sobre a brevidade da vida, que é um texto que me marcou bastante, que eu gostei muito, e queria falar um pouco com vocês sobre as reflexões que a gente pode aprender com o Sêneca. Então, pessoal, esse livro aqui, o Sêneca, ele vai escrever para o Paulino. O que a gente sabe sobre o Paulino é que ele foi um homem que pertenceu a uma classe de cavaleiros da época e que ele foi possivelmente o sogro do Sêneca em um determinado ponto da vida do Sêneca. Então ele vai escrever esse livro como se fosse um diálogo mesmo, né, em formato de cartas, como se ele estivesse conversando com esse Paulino. Então essa é a estrutura que a gente vai ter do livro. Então, o que se trata, afinal de contas? Sobre a brevidade da vida, o Sêneca ele vai discorrer sobre diversos assuntos que ligam como a gente muitas vezes não tem a noção de quão importante é o tempo. Então, o primeiro ponto inicial do Sêneca nesse livro é ele discutir como a gente tem essa impressão de que o tempo é ilimitado, como se a gente nunca fosse morrer e como se o tempo nunca fosse acabar. Essa é a primeira coisa que ele fala. A gente vive sempre esperando o amanhã. A gente não faz as coisas pensando no hoje e sem pensando no amanhã. Então, de certa forma, ele fala de como a gente fica adiando os nossos sonhos, as nossas vontades, a nossa vida em si, né? As nossas responsabilidades, pensando no amanhã. Porém, a única coisa que a gente tem realmente é o hoje. Não tem como a gente ter uma garantia que o amanhã vai chegar. Então essa é a primeira questão que ele aborda, de como a gente adia as nossas vontades, adia nossos objetivos, nossos sonhos, pensando que o amanhã sempre vai chegar e muitas vezes ele não chega, e se ele chega não é da forma que a gente esperava. Então esse é o primeiro ponto dele, de certa forma falando sobre como que a gente deve agir no hoje. E também sobre como o tempo é o nosso bem mais precioso, o nosso bem mais valioso. Porque as outras coisas a gente pode recuperar. Por mais que é difícil, por mais que envolve muitas coisas, a gente consegue, de certa forma, recuperar um dinheiro que a gente perdeu, talvez recuperar um amigo, talvez recuperar algo que a gente não tem mais. Isso a gente consegue. Mas uma coisa que é impossível de conseguir é voltar atrás, é voltar no tempo. É a gente recuperar esse tempo perdido. Então é isso que o Sêneca também vai falar sobre isso no livro, né? Sobre como a gente tem que dar muito valor ao nosso bem mais precioso, que esse bem é o tempo. Logo depois, ele vai começar a falar um pouco sobre, eu acho que é um dos pontos centrais, um dos pontos mais importantes do livro, né, que ele deixa mais claro, é sobre como ele começa a fazer uma crítica em torno da nossa ilusão de longevidade. Então ele vai começar a falar que muitas pessoas, elas passam por uma vida longa sem realmente ter vivido. Isso é algo que ele vai falar no livro bastante. Então o que ele quer dizer? Que às vezes a gente encontra uma pessoa que ela já tá velha, ela já tá com os cabelos brancos, ela já tá com rugas, e a gente pensa que ela viveu muito tempo, mas na verdade ela pode ter só existido por muito tempo. Porque viver e existir são coisas diferentes. Então ele fala sobre como viver é uma coisa e você existir é outra. Então não quer dizer que você existiu longo tempo, que você viveu por longo tempo. Eu acho essa uma das partes mais sensacionais do livro. Me gerou assim, inúmeras reflexões sobre como isso é verdadeiro, né? A gente existir é uma coisa, mas viver mesmo é algo completamente o oposto, né? Uma outra questão que eu acho muito interessante também, ligado, né, ao primeiro ponto, é sobre como a gente não dá
dá valor, de certa forma, como o nosso tempo é gasto. Ele faz até uma analogia no livro. Ele fala assim, que quando a gente tem um pedaço de terra, por exemplo, se acontece a mínima possibilidade de alguém invadir 1 centímetro daquela terra que seja, todo mundo já fica desesperado e vai pra guerra e pega armas, etc. Mas em relação ao tempo, a gente praticamente vai dando ele para as pessoas, né? Alguém entra na nossa vida, tira o maior tempo e vai embora e a gente nem percebe isso, né? Então é outra reflexão que ele faz em torno do livro. E seguindo nesse conceito, ele também fala um pouco sobre como valorizar cada momento e não desperdiçar o tempo como se fosse uma coisa que não importa. Eu quero que vocês entendam, pessoal, não sei se eu estou sendo claro o suficiente, que esse livro aqui sobre a brevidade da vida, ele vai fazer sempre reflexões, né, e pontos centrais focado nessa questão de aproveitar o tempo e você ter consciência do que é esse tempo, né? Então esse eu acho que eu considero um dos pontos centrais, essa questão de você valorizar o tempo e também sobre isso de você viver uma coisa e existir é outra. Agora, logo para o final do livro, ele vai falar um pouco sobre a questão da morte na filosofia, não de maneira clara, mas algumas vezes indireta. E como essa morte, às vezes a gente tem ela como um medo, mas na verdade ela pode representar, ou ela representa, o propósito da sua vida. Quando você tem consciência que você vai morrer, aí sim que você começa a viver de verdade. Que você percebe que a gente não está aqui nesse mundo para sempre. E que a vida tem que ser rápida, que o tempo tem que ser agora, que a gente tem que fazer as coisas agora. Então essa consciência da morte muitas vezes nos faz viver de forma mais intensa. Entre outros inúmeros aspectos que o Sêneca vai abordar no livro, eu acho que esses são os principais. A questão de valorização do tempo, a gente perceber como que a gente está gastando esse tempo e também colocar na balança, né, se a gente realmente está vivendo ou existindo. E outra coisa também que eu me lembrei agora, ele também vai falar muito sobre como a gente tem que ter um tempo pra gente, de certa forma, se dedicar ao espiritual, à filosofia, ou estudar as virtudes, que segundo ele, né, na opinião dele, isso sim é um tempo bem gasto. Pessoal, eu gostei demais do livro, eu indico fortemente para vocês. Como eu disse, é bem curtinho, dá para você ler em 1 horinha aí, sentar e pegar ele e ler. Eu fiz diversas anotações, porque é algo que me marcou bastante e me gerou inúmeras reflexões. Espero que vocês leiam o livro e que vocês gostem também. Se vocês já leram, deixem aqui nos comentários e eu volto em breve com mais resenhas.